Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí e atenção, ative as notificações, tem muita gente se inscrevendo no canal, mas esquecendo de ativar, perdendo os próximos vídeos. O de hoje tá pra lá de especial. Tô aproveitando que nesta semana tem Vasco e Palmeiras e trazendo o bate-papo que eu tive com o Fred do canal Desimpedidos. Só para começar, você sabia que o nome dele era para ter sido Roberto, em homenagem ao Roberto Dinamite? Tem outras revelações sensacionais. Segura aí. Vamos falar da vitória do Vasco no futsal? O time bateu o Cruzeiro, 4 jogos, 4 vitórias, tá irresistível, hein? Querem plantar mais ainda o caos em São Januário? O que tem a ver a vitória ontem do Cuiabá para cima do Criciúma? Vamos falar. O Conselho Deliberativo do clube se reúne hoje para formar uma comissão para investigar a venda da 777. Tudo isso e muito mais a partir de agora, logo após a vinheta. É o tempo que você teve para se inscrever no canal. Não se inscreveu? Esqueceu? Se inscreva agora. E atenção, abaixo aqui na descrição, tô dando 2 dicas especiais para você que quer ter uma renda extra, facilidades para isso, e também para você que mexe com redes sociais e quer ampliar ainda mais o seu espaço. É muito simples, é muito fácil de ter uma renda extra e ter mais espaço nas redes sociais. Tá aqui na descrição. Dá um pulo lá. Boas dicas para você. Bom, chama a sua atenção para o bate-papo com o Fred, do canal Desimpedidos. Segura aí. Deixa eu falar primeiro sobre a vitória ontem do Cuiabá para cima do Criciúma, 5-2. E aí, algumas pessoas estão dizendo o seguinte: olha só a situação do Vasco. O Criciúma, que tomou 5 do Cuiabá, foi o mesmo Criciúma que ganhou do Vasco de 4-0. Isso é para quê? Para escancarar o quê? O que nós já sabemos? Que o time precisa de muitos reforços? Futebol, cada jogo é uma história. Cada jogo é um jogo. É o mesmo que você falar para o torcedor do Vitória o seguinte: olha a situação do Vitória. O Vitória que perdeu para o Vasco e o Vasco que tomou de 6 do Flamengo. Olha a situação do Vitória. Gente, cada jogo é uma história. Não há nenhuma relação da situação do Vasco com a vitória do Cuiabá para cima do Criciúma. Isso aí é querer plantar ainda mais o caos, tocar o terror, né? É como se daqui a pouco um time goleia o Vitória, 6-0. Olha a situação do Vasco, hein? O Vasco ganhou do Vitória de 2, o outro lá foi e ganhou de 6. Gente, cada jogo é uma história, sem querer plantar terror, colocar ainda mais o caos. A gente sabe das nossas falhas, a gente sabe onde a gente precisa melhorar. Beleza? Bom tá o nosso futsal. Já já eu vou falar do Vasco que pega o Palmeiras. O nosso futsal tá dando orgulho, hein? O Vasco conquista mais uma vitória no Campeonato Brasileiro de Futsal, batendo o Cruzeiro pelo placar de 4-1. Próximo jogo do Vasco será fora de casa contra o Passo Fundo. E depois, jogo no dia 16. No dia 22, o Vasco recebe em São Januário o CRB. Se você não sabe, o Vasco é o único clube carioca que já conquistou a Liga Futsal. Esse campeonato que o Vasco disputa é o Campeonato Brasileiro, não é a Liga Futsal. O Vasco já disputou a Liga Futsal, é o único carioca a conquistar a Liga Futsal. Foi em 2000, Maracanãzinho lotado. A torcida invadiu a quadra quando o Vasco foi campeão em cima do Atlético Mineiro. O Vasco tinha um timaço, né? Era o Manuel Tobias, Cime, Índio, Schumacher, Cacau, Lavoisier, goleiro, que hoje é o coordenador de futsal da seleção brasileira.
Então o Vasco tem uma tradição muito boa, muito forte no futsal. Hoje acontece uma reunião importante em São Januário. O Conselho Deliberativo do clube vai discutir a criação de uma comissão para investigar a venda do futebol do Vasco a 777. É uma caça às bruxas, não tem a menor dúvida disso. Quem fez mal ao Vasco precisa ser punido, ok? Mas vamos defender a instituição, sempre defendendo a instituição Vasco da Gama e punir os responsáveis por ter feito algo de ruim ao clube. Bom, na Liga dos Campeões, na decisão, eu bati um papo com Fred, palmeirense. Mas desde quando? Fred do canal Desimpedidos. Olha o papo que eu tive com ele e você vai se surpreender. Eu poderia começar esse papo aqui com você relembrando aquela virada histórica 4-3, mas vou te poupar. Não, mas sem problema nenhum. Eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco e tenho um carinho grande por esse jogo também. Foi doído, mas, cara, assim, eu acho que de todos os times do Brasil, quando a gente perde pro Vasco, eu acho que é o que menos dói. Então, tipo, eu lembro mais até da final de 97 no Brasileiro. 0-0 em São Paulo e no Rio. 2-0 ali, lembro de um pênalti que não deram ali pro Palmeiras, mas foi o que eu falei, quando a derrota é pro Vasco, eu acho que ela dói menos, porque são clubes muito próximos. É uma relação gostosa, né, dos torcedores do Vasco que circulam livremente pelas arquibancadas do Palmeiras e torcedores do Palmeiras que circulam também em São Januário. Sem dúvida, e assim, a gente tem um carinho mesmo. Quando, por exemplo, a gente tá nos arredores lá do Allianz Parque e tá passando algum jogo do Vasco, a gente para, assiste e torce por Vasco. Pra mim é a mesma coisa, quando eu tô em casa, assisto. Pô, meu filho tem camiseta do Vasco, foi uma das primeiras que ele vestiu ali também. E também foi, se eu não me engano, foi a primeira camisa que eu vesti na minha vida, né? Meu pai é muito fã do Roberto Dinamite, quase que meu nome é Roberto. Por de tão fã que meu pai é do Roberto Dinamite e do Roberto Carlos, só que minha mãe não deixou, ele não teve essa moral aí com ela. Então a minha ligação com o Vasco vem desde berço. O teu pai é vascaíno? Então, meu pai, ele já mudou de time algumas vezes, mas quando eu nasci ele era vascaíno, ele nasceu no Ceará, então o primeiro time dele foi o Ceará. Quando ele mudou pro Sudeste, ele começou a torcer pro Vasco. Hoje ele torce mais por mim do que pelo Corinthians, assim, então ele foi mudando, mas só que ele me apresentou o futebol com a camisa do Vasco e torcendo pro Roberto Dinamite. Se eu entendi bem, a primeira camisa de clube que você vestiu foi a do Vasco. Cara, e eu tenho essa foto, hein, velho, eu acho que a primeira camisa de clube que eu vesti foi a do Vasco, eu bem pequenininho, assim, aquela bem tradicional com a cruz de Malta e o Coca-Cola aqui embaixo, assim. Então eu vou até buscar essa foto aí, vou pedir pro meu pai pra ele achar, que eu acho que a primeira camisa que eu vesti de futebol foi a do Vasco. Então preciso lhe informar que quem nasce Vasco, morre Vasco. Você é Vasco? Não, sem dúvida, eu sou Vasco, velho. É óbvio que é um carinho diferente do que eu tenho do Palmeiras, eu falo até brincando. Que, pô, o Palmeiras vem trazendo tantas alegrias que às vezes eu torço pro Vasco pra matar a saudade de sofrer. Mas, cara, eu tive já toda vez que eu vou lá no clube eu sou muito bem recebido. Recentemente eu tive uma experiência no ano passado, Vasco e Atlético Mineiro, né, naquela luta pra sair do rebaixamento, e cara, foi algo assim, uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida, porque ver o Maracanã lotado com a torcida do Vasco gritando, empurrando, foi algo que eu vou guardar pra sempre na minha vida. Cara, e como é que você tá vendo assim, mesmo que uma certa distância, né, esse envolvimento da 777 com o Vasco? Cara, eu vou ser muito sincero com você, eu não entendo nada, de verdade, assim, quando teve um anúncio, né, num primeiro momento ali, falei, cara, que legal, porque, pô, o Vasco sempre tava brigando pela ponta, né, e há muitos anos vem brigando pra não cair. Eu falei, cara, que legal que vão revitalizar o Vasco ali, que vão dar uma repaginada, que as coisas vão começar a acontecer, mas as coisas simplesmente não aconteceram. Então eu fico imaginando, de fato, o torcedor do Vasco, o quanto isso acaba frustrando ele, né, porque você fica naquela expectativa, quando as SAFs vieram pro Brasil, parece que ia revolucionar tudo, até agora de fato não teve nenhuma que fez uma diferença gritante. Teve até a do Botafogo, do John Textor, né, que quase chegou no título do ano passado. Tem a do Bahia também, se tiver algum outro eu não me recordo, mas eu acho que ainda não é algo que veio de tipo, nossa, algo que a gente tem que temer no Brasil, a execução das SAFs nos clubes. E você temeu em algum momento que a tia Leila fosse deixar de botar grana no Palmeiras através da Crefisa e colocar no Vasco? O torcedor vascaíno chamava o de seu Crefiso, de tia Leila. Tava todo mundo imaginando que eles fossem realmente ajudar também o Vasco. Então, eu não sei se uma coisa anula a outra, não sei se
a Leila, a Crefisa deixaria de colocar dinheiro no Palmeiras para colocar no Vasco, mas eu acho que é algo que ainda está em aberto, assim, se eu não me engano ela deu uma declaração que não descarta um dia patrocinar o Vasco. Eu acho legal, velho, e assim, o futebol ele é cíclico, a gente sabe, entendeu? Tipo, pô, eu já tive muitos anos de vasquice, digamos assim, com o Palmeiras. Pô, a gente sofreu demais, apanhamos pra vocês várias vezes, ficamos fora de Libertadores. Hoje em dia o Palmeiras vem classificando com tranquilidade na Libertadores há, sei lá, 6, 7 anos, com 2 títulos recentemente. Então é muito cíclico. Eu sei que, infelizmente, uma hora esse ciclo do Palmeiras vai acabar e, pô, tomara que seja do Palmeiras pro Vasco, do que se for pra outros aí é mais problema pra nós. Legal. Obrigado, Fred, pelo carinho. Boa sorte aí com o teu Palmeiras e não se esqueça, quem nasce Vasco, morre Vasco. Você é vascaíno. Fechou, é isso. Sou vascão. É nóis, tamo junto. Tá aí o Fred, vascaíno. Quem nasce vascaíno, morre vascaíno, Fred. Você é Vasco e ponto final. Deveria ter feito uma aposta com ele, né? Prevendo o jogo Vasco e Palmeiras nesta quinta-feira. Aliás, para esse jogo, o Prachetes está fora, está com problema na coxa direita, contraiu uma contusão na partida contra o Flamengo. Em compensação, o Álvaro Pacheco ganha o Adson, que não enfrentou o Flamengo fruto de um desconforto muscular. Ele realizou uma bateria de exames, nada de mal foi diagnosticado, ele já vem treinando e é possível que reapareça já como titular na partida diante do Palmeiras. O Vasco vivia a expectativa de ter, no máximo, 3 desfalques devido à Copa América. 3 jogadores que poderiam ter sido convocados e não foram, né? O Puma Rodrigues, o Rojas e o Medel. Esses atletas não irão para a Copa América, não serão desfalques, vão continuar defendendo o Vasco da Gama na sequência da temporada. De segunda a sexta-feira tem a Hora do Vasco, a partir do meio-dia, é ao vivo, programa que a gente consegue interagir ainda mais. Tô te esperando!